Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao programa Registros Ufológicos da NASA. Estamos com a edição número 15. Você está no canal Jackson Camargo. E hoje nós vamos conhecer os registros da Gemini 9. E daqui a pouquinho a gente vai saber por que não temos registros com a Gemini 8. Tá? Mas antes de a gente conhecer o nosso conteúdo de hoje, se inscreve no nosso canal, deixa seu likezinho, deixa seus comentários, compartilha nas redes sociais, manda para os seus amigos, para a família, né? Vamos disseminar essas informações aí para o maior número de pessoas. Certo? Vamos lá então, vamos ver o que nós temos para hoje. Muito bem. Nos vídeos anteriores, nós conhecemos a missão Mercury. Vimos a sequência de missões do programa Mercury. Depois iniciou-se o programa Gemini, com 2 astronautas em cada missão. E isso foi uma evolução do programa espacial dos Estados Unidos. A primeira missão da Gemini foi apenas um voo de teste. Então eles fizeram um voo orbital para testar as funcionalidades da cápsula. Na Gemini 4, que foi o segundo voo orbital, já houve um desafio maior. Foi realizada uma EVA, uma atividade extraveicular, onde o astronauta sai da cápsula e faz alguma atividade na parte externa. Depois da Gemini 4, veio a Gemini 5, onde nós tivemos uma missão de encontro espacial com o booster, uma parte do foguete que levou a cápsula ao espaço. Depois da Gemini 5, veio a Gemini 6, que fez um voo conjunto e se encontrou com a Gemini 7 no espaço. Depois, a Gemini 7, além de ter um encontro com a Gemini 6, também foi a missão mais longa de todo o programa espacial até aquele momento, porque foi uma missão de quase 13 dias, e voltada à medicina espacial, para entender os efeitos do voo espacial no corpo humano. Depois disso, depois da Gemini 7, foi lançada a Gemini 8. A Gemini 8 foi lançada ao espaço em 16 de março de 1966, com os astronautas Neil Armstrong e David Scott. O objetivo da missão era realizar um acoplamento no espaço, ou seja, 2 veículos diferentes deveriam se conectar no espaço. Tá? O objetivo era a conexão com um foguete que seria lançado justamente para essa finalidade, o foguete Agena. E além disso, eles deveriam realizar missões extraveiculares, né, fazendo novas caminhadas espaciais. Então o foguete foi lançado. Poucas horas depois, eles já estavam próximos ao foguete e o Armstrong fez o acoplamento com grande sucesso, acoplou-se lá com o foguete, mas na hora em que desacoplou, algum problema aconteceu na cápsula Gemini que fez com que ela girasse de forma descontrolada. Então, o Neil Armstrong precisou fazer várias manobras, precisou acionar várias vezes os motores de manobra da Gemini, e isso consumiu quase todo o combustível da cápsula. A muito custo ele conseguiu recuperar o comando da nave. E como ele tinha gastado quase todo o combustível, o controle da missão em terra resolveu encerrar a missão. E aí os astronautas voltaram para a Terra 10 horas depois do lançamento. Com isso, a missão conseguiu apenas 21 fotografias. Ela não conseguiu mais do que isso. E as fotografias que eles fizeram foi justamente de momentos de acoplamento, por exemplo, momentos de manobra. Então são momentos muito específicos, né? Não registraram nenhum avistamento nem nada. Mesmo nas transcrições das comunicações, nós não temos nenhum registro ufológico nessa missão, tá? Porque os astronautas ficaram mais preocupados com as tarefas que eles estavam executando e em voltar para a Terra, né, recuperar a cápsula e voltar para a Terra, do que fazer qualquer tipo de avistamento
lá do espaço. E foi justamente o sangue frio do Armstrong e a grande habilidade dele em recuperar a cápsula que ele foi escolhido para ir no voo da Apollo 11, quando a Apollo finalmente pousou na Lua em julho de 1969. Depois da Gemini 8, veio a Gemini 9, que foi lançada ao espaço em 3 de junho de 1966, com os astronautas Thomas Stafford e Eugene Cernan. Seu objetivo era realizar uma caminhada espacial e fazer também um acoplamento com o foguete Agena. A caminhada espacial não aconteceu de forma tão bem sucedida como se esperava. Ela aconteceu, mas não atingindo os resultados esperados. E o acoplamento com o foguete programado não aconteceu devido a alguns erros de cálculos da NASA. A missão durou apenas 3 dias e foram feitas 368 fotografias ao longo da missão. Esta missão contava com uma câmera com uma qualidade superior em relação às missões anteriores. E por esse motivo, a qualidade visual das imagens é superior ao das missões anteriores. Destas 368 fotografias, 8 delas são muito interessantes do ponto de vista ufológico. Tá? Esta primeira fotografia, por exemplo, nós temos 2 elementos. Nós temos aquele maior, que é a Lua, fotografado com um ligeiro desfoque, e aquele menor, que permanece não identificado. Ele tem uma cor amarelada, tá? E mostra-se bastante brilhante, tá? Ligeiramente brilhante. Outra fotografia interessante é esta, de um objeto que foi fotografado acidentalmente. Aquele objeto maior que você vê na fotografia é o foguete Agena, com o qual a cápsula deveria se acoplar. E ali ao fundo, um objeto estranho colorido no espaço. Esta outra fotografia, nós também temos um objeto brilhante na parte superior e um objeto mais azulado e menos brilhante na parte inferior. Tá? Uma fotografia bastante interessante. Esta outra fotografia é uma das mais interessantes já feitas pelo programa espacial até esta época. Você observa um objeto em formato de disco, cor avermelhada, com uma área mais clara, né? Uma área alaranjada, e você vê o formato de disco com bastante nitidez. E aqui nós temos mais um exemplo de caso de fotografia feita intencionalmente. O astronauta quis fotografar esse objeto, pois ele é o único na fotografia, não existe nenhum outro elemento na fotografia, é apenas aquele objeto registrado na imagem. Esta outra fotografia também foi uma fotografia intencional feita pelo astronauta. E essa fotografia ela é bastante curiosa e um tanto intrigante. Você observa nessa imagem um objeto em formato lenticular, muito brilhante e de cor azulada, que aparentemente não está longe, né? No site do Tutemun, onde essa foto foi disponibilizada, a NASA, a legenda da NASA, a explicação da NASA para essa foto é que este objeto fotografado é provavelmente a Lua fotografada com hiperexposição, ou seja, o fotógrafo apontou a câmera, bateu a fotografia ficou exposta lá durante alguns segundos e pegou o brilho da Lua. Só que nós temos outras fotografias feitas com a mesma máquina, com o mesmo filme, mais ou menos no mesmo horário, e que você vê a Lua de outro aspecto completamente diferente, com o mesmo tempo de exposição, tá? Então, nesta outra fotografia, por exemplo, onde você também tem um objeto estranho, aquele objeto maior é a Lua. Quando a gente pega a imagem em alta resolução, a gente vê os mares lunares, a gente vê a diferença de cor entre
elementos da superfície. Então você identifica a Lua. A Lua está em uma fase cheia nessa época, com aquela luz pálida acinzentada. Ela jamais teria um brilho azulado como se mostra nessa imagem, e ainda mais num formato lenticular como a gente vê aqui. Tá? Então não há menor possibilidade deste objeto ser a Lua, conforme a NASA alega. Esta outra fotografia é bastante interessante, porque a gente observa um objeto luminoso. Ali abaixo você vê ainda um trecho iluminado do planeta, né? A cápsula ela já estava num ambiente mais escuro, já estava no ambiente onde era noite, e aí eles fotografaram justamente a área de transição onde estava ocorrendo o pôr do sol. E acima você vê um objeto luminoso, tá? São como se fossem duas esferas interligadas. O curioso dessa imagem é que ela não é única, foram feitas duas fotografias na ocasião. Nessa primeira imagem o objeto está parado, mas nessa segunda imagem o objeto está em movimento e a câmera pegou o movimento do objeto, como na missão anterior. Então é uma fotografia muito interessante, mostrando o deslocamento de um objeto não identificado no espaço. E esses são os registros da Gemini 9. Estamos aí, falta ainda 3 missões para a gente conhecer, e depois já entraremos no programa Apollo. Vamos conhecer os registros e curiosidades das missões do programa Apollo. Então nos acompanhe. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixa seu likezinho, deixa seus comentários, ativa o sininho para receber as notificações e volte sempre para ver os novos vídeos que serão lançados. Um grande abraço para vocês e até o próximo programa.